Os 10 Negativos são um grupo de vilões que se uniu contra Ben Tennyson e tudo isso lá na última temporada do Ben 10 clássico. Mas a verdade é que boa parte desse grupo são vilões que ninguém se importa e até irrelevantes, como o Sublímino e os Psicoloucos. Então eu decidi criar a minha própria formação dos 10 Negativos, mas é claro, criando um motivo plausível para esses personagens estarem juntos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir em qual era essa história se passaria. E a resposta óbvia é em Omniverse, já que essa é a última série onde acompanhamos o ápice da carreira do Ben, além de termos mais vilões disponíveis, e isso faz total sentido com o líder do grupo que eu já vou contar pra vocês. Quando pensamos em um líder para o grupo de principais vilões de Ben Tennyson, o primeiro que vem em mente é o Vilgax. Porém, aqui ele não vai ser o líder, já que eu preciso de um personagem específico para montar o time que eu quero. Então o líder vai ser o vilão final da série, Maltruant, um cronossapiano aprimorado que pode viajar no tempo e também viajar por diferentes linhas do tempo, o que nos abre um leque de opções bem interessantes e vocês logo vão entender onde eu quero chegar. Falando mais do Maltruant, sabemos que ele é muito poderoso, tendo batido de frente contra o Atômico X, e sabemos através do Professor Paradoxo que ele está preso em um loop temporal, sempre sendo derrotado por Ben Tennyson, tendo suas partes divididas, e então ele se remonta até enfrentar o Ben novamente. Logo dessa vez, é possível que ele tenha descoberto isso e queira fazer as coisas um pouco diferentes, juntando os principais vilões da história do Ben para conseguir ter uma chance maior de vencer. E é claro que ele iria atrás do principal vilão da série, Vilgax, e com seus poderes temporais ele poderia escolher o Vilgax em seu ápice. Mas qual seria esse? Bom, pensando no Vilgax do clássico, de fato ali ele é um dos mais ameaçadores e com o visual mais legal, porém concordamos que ele não é o mais forte, até porque a única coisa que ele tem ali é super força através de seus aprimoramentos. De fato, a versão mais poderosa do Vilgax que conhecemos é ele com os poderes do Diagon, porém, para Maltruant, esse Vilgax é poderoso demais e não poderia ser controlado facilmente. Considerando que Maltruant é o chefe, ele quer se manter o mais poderoso, então o Vilgax que devemos escolher é o de força alienígena, onde ele já absorveu os 10 heróis de 10 mundos, ganhando vários poderes e ficando muito poderoso. A série até começa fazendo um bom trabalho mostrando o quanto ele é forte, com ele derrotando os ajudantes de encanadores e também batendo de frente com vários aliens do Ben. Embora infelizmente desde que o Diamante apareceu, eles acabaram desperdiçando um pouco o Vilgax, mas não dá pra negar que sim, ele é muito poderoso. A partir daí, outro vilão do clássico que é muito icônico é o Kevin, porém em sua adolescência, Kevin deixa de ser o vilão e vira um dos mocinhos. Logo, Maltruant não pode escolher um Kevin adolescente, e o Kevin criança talvez não seja forte o suficiente para se manter numa equipe desse nível. Porém, eu tenho uma ideia bem interessante aqui pra gente poder utilizar um Kevin, e é um Kevin muito poderoso. Sim, ele mesmo, Kevin 11.000 do episódio Ken 10 lá do Ben 10 clássico. Por mais que a transformação dele não seja tão interessante por ter muitas partes do Chama, aqui ele poderia até ter um design diferente, mostrando mais os 11.000 aliens que ele absorveu, e mesmo que ele tenha sido derrubado pelo gigante, pouco tempo depois ele levantou dizendo que não tinha sido nada, logo a resistência dele é sim muito grande. E outro ponto importante para essa escolha, além de ser um baita fanservice, é que esse Kevin não é louco com o poder, ele tem sim seu controle, diferente do Kevin Supremo, que também seria uma ótima opção, porém com a sua insanidade, ele com certeza não seria uma boa opção para trabalhar em equipe. E como estamos falando de vilões do clássico, outro que não pode faltar é o Z-Scare, ou como chamado nessa época, Fantasmático. Aqui sinceramente eu acredito que o Z-Scare estava em seu auge desde o clássico, então não muda muito pegar ele de qualquer uma das eras. Uma coisa que vale lembrar é que Vilgax já teve um problema com o Z-Scare durante a era de Força Alienígena, mas como pegamos o Vilgax logo do comecinho da terceira temporada, isso não é um problema pra ele. Agora eu já não sei se o Z-Scare teria algum problema, já que no final ele foi derrotado pelo Vilgax. Com isso é uma possibilidade pegar ele do clássico de antes disso tudo acontecer, ou ficar com o de Omniverse mesmo, já que ali a única diferença é que ele tem uma foice e sua cara tá de cabeça pra baixo. No fim, como eu disse, eu acredito que Z-Scare é igualmente poderoso em qualquer versão, logo é indiferente qual a gente escolhe. Inclusive deixe nos comentários qual você escolheria pra estar no time. E bem, também precisamos de usuários de magia pro time, e quem eu escolho é a Encantriz. Eu poderia ter colocado o Rex ou também os dois, porém a própria série com o tempo vai colocando o Rex de escanteio e deixando a Encantriz como a principal. E também a gente precisa ter alguns vilões para rivalizar com outros personagens além do Ben, então a Encantriz é uma escolha ótima. Porém, de qual momento iremos escolher a Encantriz? Em sua última aparição em Omniverse, ela demonstra até mesmo poder se transformar em um dragão, e de fato aqui ela é bem poderosa, porém eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu vou escolher a Encantriz do episódio Ninho de Amor, de Supremacia Alienígena, e assim eu já adianto
adianto nosso próximo personagem, Michael Morningstar, o Estrela Sombria. Pra quem não se lembra, nesse episódio o Estrela Sombria vai pro Ledger Domain e lá ele conhece a Encantriz e eles começam a namorar. Claro que tudo dá errado no final, porém vamos pegá-los do começo do relacionamento, quando tudo ainda tá dando certo. Assim ambos conseguem se ajudar e se fortalecerem juntos, com o Michael se aproveitando do mana da Encantriz. E como o Michael rivaliza com o Kevin, colocar ele em Encantriz de casal serve como uma briga perfeita contra a Gwen e o Kevin, o que na minha opinião deixa as coisas bem mais interessantes. E falando de rivalidades, um dos vilões mais icônicos de Força Alienígena não pode ficar de fora, Albedo. E eu acredito que a melhor versão dele que podemos escolher é em Omniverse após ele recuperar os Supremos, porém antes dele ser transformado em criança. Ou seja, ali logo depois do episódio Roubo Supremo. Claro que o Albedo já teve problemas com o Vilgax do passado, mas já vimos que ele não tem problema em se aliar ele de novo lá nos episódios, então não havia mais ninguém e então havia o Ben. Dessa forma, isso definitivamente não seria um problema. Então teríamos o Albedo já com a habilidade de se transformar nos aliens sem o Omnitrix e também com a possibilidade de ter aliens supremos, logo ele poderia ser uma ameaça bem grande. E é claro que o vilão que o Ben sempre teve dificuldade de derrotar não estaria de fora, Agregor Supremo. Para convencê-lo a se unir ao time, Maltruant mostraria a ele sua derrota no futuro, e junto com sua lábia o convenceria a acabar com os Senisons antes de ir para o centro da criação. O Agregor Supremo é muito poderoso devido ao fato dele ter absorvido para si os 5 aliens de Andrômeda, Bivalvan, Galápagos, Pandor, Andreas e Red, assim podendo utilizar os poderes de todos eles em conjunto, deixando ele quase invulnerável, imunidade à magia e um poder ofensivo gigantesco. Tanto que durante a série, o Ben nunca teve muita vantagem contra ele e nunca conseguiu derrotá-lo definitivamente. Quem teve que fazer isso foi o Kevin após absorver o Super Omnitrix e ter se tornado o Kevin Supremo, assim absorvendo esses poderes adicionais do Agregor, fazendo ele voltar ao normal. E além do Maltruant, precisamos de outros vilões de Omniverse, e o primeiro que eu escolho é o Malware. Malware é um vilão que enfrenta o Ben desde que ele tinha 11 anos, inclusive na época, removendo o DNA do feedback do relógio, que era o alien favorito do Ben. Então já vemos aí que Malware foi o responsável por um grande trauma na vida de nosso herói. E quando ele finalmente retorna, vemos que ele consegue lidar com facilidade tanto com o Enormossauro quanto com o Gigante, mostrando que naquele ponto sim o Malware estava muito poderoso. Pra quem não sabe, Malware é um mecamorfo galvânico da mesma espécie do Ultra T, só que diferente do normal, ele não aprimora a tecnologia, ele as absorve para si, se tornando uma incrível máquina de guerra, e em seu auge ele até fica enorme, bem maior do que o Gigante. E é exatamente nesse ponto que Maltruant o escolheria para o time, antes de sua derrota para o feedback. E para completar nosso 10º personagem, outro vilão muito icônico de Omniverse é o Kyber, e é claro, ele não vai estar sozinho, vai estar junto com seu Panunciano, tendo a possibilidade de virar um Panunciano Supremo ou até outras formas supremas de predadores do Omnitrix. Tudo isso graças ao Nemetrix aprimorado pelo Albedo, com a gente tendo nesse time completo 2 seres que podem se transformar em formas supremas. Outra opção pro Kyber seria ele com o Scourge, onde ele consegue se aprimorar com os poderes dos predadores sem enlouquecer. Porém essa não é uma ideia muito boa, já que o Scourge poderia simplesmente largar o Kyber novamente, assim como ele fez da primeira vez. Então acredito que a escolha que eu fiz seja de fato a melhor. E com isso temos nosso time completo: Maltruant, Vilgax, Kevin 11000, Zisker, Encantriz, Estrela Sombria, Albedo, Agregor Supremo, Malware e Kyber. E vale citar que mesmo que os soberanos sejam vilões muito icônicos de Ben 10, não faz sentido ter um aqui, já que sozinhos eles não são muita coisa, o verdadeiro poder deles está em seu exército e na infiltração que eles realizam no planeta. No fim, comenta aí o que você achou da equipe e também qual seria a sua equipe dos 10 negativos.